Olá pessoal! Bem-vindos ao Histórias que o Mundo Conta. Hoje vamos mergulhar nas sombras da maior cidade do Brasil, onde a vida noturna não é feita apenas de luzes e agito, mas também de histórias assustadoras e misteriosas que parecem ganhar vida entre os becos e ruas de São Paulo. Vou te contar algumas das lendas urbanas mais arrepiantes que circulam por aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo à noite, é melhor deixar uma luzinha acesa, só por precaução. A loira do banheiro. Começamos com uma lenda que provavelmente todo mundo já ouviu em algum momento da vida escolar, a loira do banheiro. Dizem que ela é o espírito de uma jovem que morreu de forma trágica dentro do banheiro de uma escola. Algumas versões falam que ela caiu e bateu a cabeça. Outras falam em assassinato. O que todas concordam é que ela aparece se alguém ousar chamá-la 3 vezes diante do espelho. Quem já fez isso garante que viu portas batendo sozinhas, torneiras abrindo do nada e até mesmo uma figura pálida com olhos vazios. Quem teria coragem de testar essa lenda no banheiro da escola? A loira do banheiro é uma das lendas urbanas mais populares no Brasil, especialmente em escolas. Diz a história que o espírito vingativo de uma mulher de cabelos loiros aparece em banheiros escolares após um ritual. Para invocá-la, é comum bater na porta, falar seu nome 3 vezes diante do espelho e dar descarga repetidas vezes. Relatos afirmam que ao realizar o ritual, a loira surge com uma aparência assustadora, cabelos desgrenhados, roupas sujas de sangue e olhos vazios. A lenda tem várias origens possíveis, uma delas sendo o espírito de uma jovem que morreu de forma trágica em um banheiro. Outras versões falam de uma aluna que sofreu um acidente mortal. Apesar de ser vista como um conto para assustar, muitos relatam fenômenos estranhos como portas batendo sozinhas e luzes piscando, mantendo o mistério vivo nas escolas até hoje. O Edifício Joelma. Um dos lugares mais conhecidos e carregados de histórias trágicas em São Paulo é o Edifício Joelma. Em 1974, um incêndio devastador tirou a vida de quase 200 pessoas. A tragédia marcou profundamente a cidade, e não demorou para surgirem histórias sobre assombrações no prédio. Os relatos falam de vultos, vozes pedindo ajuda e até mesmo de elevadores que se movem sozinhos durante a madrugada. Um detalhe ainda mais sinistro é a história dos 13 andarilhos. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram escapar usando o elevador, mas acabaram presas e morreram juntas. Até hoje, quem trabalha ou visita o local diz sentir a presença dessas almas, como se estivessem presas, vagando sem descanso. O Edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, foi palco de uma das maiores tragédias da cidade. Em 1º de fevereiro de 1974, um incêndio devastador consumiu o prédio, resultando na morte de quase 200 pessoas. O fogo, causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, se espalhou rapidamente, deixando muitos presos nos andares superiores. Desde então, o edifício se tornou símbolo de histórias assombradas. Há relatos de vultos e vozes ecoando pelos corredores, especialmente à noite. Um dos episódios mais sinistros envolve os 13 andarilhos, um grupo que morreu tentando escapar pelo elevador. Até hoje, visitantes e funcionários afirmam sentir uma atmosfera pesada no local. O Joelma foi reconstruído e renomeado, mas seu passado trágico e os relatos de atividades paranormais o mantêm como um dos pontos mais assombrados de São Paulo. A perua escolar fantasma. Outro conto curioso é o da perua escolar fantasma. Dizem que durante a década de 1980, uma perua escolar caiu de uma ribanceira em uma estrada na zona sul de São Paulo, e todos os ocupantes, incluindo as crianças, faleceram no acidente. Desde então, motoristas e pedestres relatam avistar uma perua escolar em horários improváveis, especialmente nas primeiras horas da madrugada. Ela surge de repente silenciosa, e desaparece tão rápido quanto apareceu. Alguns juram ouvir risadas de crianças, outras vezes gritos, mas tudo sempre envolto em uma névoa que não deveria estar ali. A lenda da perua escolar fantasma é uma das mais conhecidas da zona sul de São Paulo. Segundo a história, na década de 1980, uma perua escolar teria caído de uma ribanceira, causando a morte de todas as crianças a bordo. Desde então, motoristas e pedestres relatam avistar uma perua escolar em horários improváveis, geralmente nas primeiras horas da madrugada. A perua aparece silenciosamente, e alguns juram ouvir risadas ou gritos de crianças vindo de dentro do veículo. O mais intrigante é que ao tentar se aproximar ou seguir a perua, ela desaparece de repente, envolta em uma névoa. Alguns acreditam que as almas das crianças permanecem presas ali, repetindo eternamente a última viagem fatídica.
Essa lenda urbana alimenta o imaginário popular, especialmente entre aqueles que vivem ou trafegam por áreas mais isoladas da cidade, gerando medo e curiosidade. O Castelinho da Rua Apa. No bairro de Santa Cecília, o Castelinho da Rua Apa guarda uma história digna de filme de terror. A construção tem uma aparência que já dá arrepios por si só, com suas torres e janelas escuras. Em 1937, uma tragédia familiar aconteceu ali. Mãe e filhos foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Até hoje, ninguém sabe se foi um pacto macabro, um assassinato ou algo ainda mais sombrio. Os vizinhos afirmam que à noite é possível ver luzes pescando dentro do castelinho, mesmo sem eletricidade no local, além de ouvir gritos e sons de discussões. Quem se arrisca a passar por lá de madrugada geralmente sai com a sensação de estar sendo observado. O Castelinho da Rua Apa, construído em 1912, é um dos lugares mais enigmáticos de São Paulo, cercado por tragédia e mistério. Em 1937, a família Reis, composta pela mãe Maria Cândida e os filhos Álvaro e Armando, foi encontrada morta dentro da casa em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. As versões vão desde assassinato a um possível pacto suicida entre os irmãos. Desde então, o castelinho ficou marcado por sua atmosfera sombria e pelos relatos de atividades paranormais. Vizinhos e curiosos afirmam ouvir gritos e ver luzes piscando à noite, apesar do abandono do imóvel. O local, com sua arquitetura gótica, já foi utilizado por uma ONG, mas sua fama macabra atrai visitantes interessados no sobrenatural. O Castelinho da Rua Apa permanece como um dos principais símbolos das lendas urbanas paulistanas, combinando história trágica com mistério e relatos de assombrações. O fantasma do metrô. O metrô de São Paulo, sempre tão movimentado, também é palco de uma de suas lendas urbanas mais conhecidas, o fantasma do trabalhador do metrô. Dizem que durante a construção da linha azul, um operário morreu em um acidente e desde então, aparece durante a noite. Funcionários da manutenção e até mesmo seguranças relatam ver um homem usando o uniforme de operário, sempre com uma expressão triste, caminhando pelos túneis. Quando alguém tenta se aproximar para perguntar se ele precisa de ajuda, o homem simplesmente desaparece, deixando apenas o eco dos passos no escuro. A lenda do fantasma do metrô de São Paulo é uma das histórias mais assombradas que circulam entre os funcionários e usuários. Acredita-se que o espírito de um operário que morreu durante a construção da linha azul na década de 1970 ainda vaga pelos túneis. Segundo relatos, o fantasma aparece à noite, vestido com um uniforme antigo de operário, sempre com uma expressão triste e silenciosa. Seguranças e trabalhadores de manutenção afirmam ter visto essa figura caminhando pelos trilhos ou plataformas vazias, mas quando tentam se aproximar para ajudar, ele desaparece misteriosamente. Há quem ouça barulhos de passos ou marteladas, como se alguém ainda estivesse trabalhando nos túneis. Essa lenda, cheia de mistério, reforça a ideia de que o metrô, mesmo sendo um símbolo de modernidade, também guarda histórias antigas e sombrias que continuam a assombrar as profundezas da cidade de São Paulo. A Noiva da Consolação. No Cemitério da Consolação, uma das histórias mais populares é a da Noiva da Consolação. Reza a lenda que uma jovem morreu no dia do seu casamento e foi enterrada em seu vestido de noiva. Desde então, moradores da região e visitantes do cemitério dizem ter visto uma mulher vestida de branco, chorando entre os túmulos. Alguns motoristas afirmam que já a viram pedindo carona na Avenida Consolação, mas quando olham para trás, ela já não está mais lá. A tristeza dessa noiva parece ecoar até hoje, como se ela estivesse eternamente à procura do final feliz que nunca aconteceu. A lenda da Noiva da Consolação é uma das mais antigas e assombrosas de São Paulo. Segundo a história, uma jovem estava a caminho de seu casamento quando sofreu um trágico acidente de carro na Avenida Consolação, perto do cemitério que leva o mesmo nome. Desde então, o espírito da noiva teria começado a aparecer nas redondezas, vestida com seu tradicional vestido branco, vagando sem rumo. Motoristas que passam pela avenida à noite relatam ver a figura de uma mulher vestida de noiva, pedindo carona ou andando sozinha pela estrada. Em algumas versões da lenda, quem oferece carona vê a noiva desaparecer misteriosamente do banco do passageiro. Outros afirmam que ela vaga pelo cemitério da Consolação, à procura de seu noivo. A lenda da Noiva da Consolação alimenta o imaginário urbano paulistano, e é um exemplo clássico de histórias de fantasmas associadas a eventos trágicos e lugares emblemáticos da cidade. O Velho do Elevador. Por fim, temos a história do Velho do Elevador, que acontece em alguns dos prédios antigos do centro da cidade.
Moradores relatam que por vezes, um senhor entra no elevador e cumprimenta todo mundo educadamente. Ele veste roupas que parecem ser de outra época, um terno meio surrado, e sempre pede para ir ao 13º andar. O curioso é que muitos desses prédios nem têm um 13º andar, o botão simplesmente não existe. E quando alguém tenta interagir ou questionar o velho, ele simplesmente some, como se nunca tivesse estado ali. A lenda do velho do elevador é uma história sombria que circula entre os moradores de antigos prédios de São Paulo. Segundo relatos, o fantasma de um senhor idoso aparece nos elevadores desses edifícios, sempre com uma expressão cansada e silenciosa. Ele entra no elevador, cumprimenta educadamente quem está ali, mas ao chegar ao andar desejado, desaparece antes mesmo de as portas se abrirem. Muitos acreditam que o velho é o espírito de um antigo morador que morreu sozinho em um dos apartamentos, e agora vaga pelos elevadores, repetindo seu trajeto diário. O fenômeno ocorre geralmente à noite, em horários mais tranquilos, o que aumenta o mistério em torno da lenda. Essa história é tão intrigante quanto assustadora, especialmente para aqueles que moram em edifícios antigos no centro da cidade, onde o ambiente já traz uma sensação de nostalgia e, por vezes, um toque de melancolia e mistério. São Paulo é uma cidade cheia de histórias, umas que celebram a vida, a cultura e a diversidade, e outras que nos lembram de como o mistério e o inexplicável sempre estiveram presentes entre nós. Essas lendas urbanas são uma parte viva do imaginário paulistano, e cada um que as ouve acaba adicionando seu toque pessoal, perpetuando o medo e a curiosidade. Quem sabe, em uma noite qualquer, você não se depare com a loira do banheiro, a noiva da consolação ou até mesmo com a perua escolar fantasma? Afinal, como dizem por aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Mas será que essas lendas são só contos? E aí, curtiu essas lendas urbanas de São Paulo? Se você conhece outras histórias assustadoras ou já teve alguma experiência estranha, conta aí nos comentários. Quem sabe a sua história não aparece por aqui em um próximo vídeo. Até a próxima e cuidado ao andar pelas ruas escuras de São Paulo. Nunca se sabe o que pode estar te observando.